Oi gente, eu sou a Amanda, faço conteúdo literário pra internet e de vez em quando eu lembro que meu canal do YouTube existe. Esse aqui vai ser um vídeo que eu amo muito assistir e tô amando muito produzir, que é o vídeo de melhores e piores de 2025. 2025 foi um ano em que eu fiz muitas leituras, muito mais do que 2024, então tem bastante coisa legal aí pra falar e algumas outras nem tão legais assim. Esse ano de 2025 eu aprendi a deixar ir. Aprendi que amar também nem deixar ir, então eu abandonei bastante livro, o que eu acho que evitou que eu fizesse tantas leituras ruins. Porque se eu não tava curtindo muito o livro, eu só abandonava sem muita pena. E assim, abandonar não significa não pegar no livro nunca mais. Alguns livros, o abandono foi temporário. Alguns livros que eu tenho certeza que vão ser incríveis, eu parei de ler porque a leitura não estava me pegando naquele momento, não fazia sentido pra mim naquele momento. Gente, tá um calor infernal no Rio de Janeiro e talvez vocês estejam vendo aí que eu tô transpirando muito, mas não tem como ligar o ventilador, porque senão o som vai ficar horrível. Eu quero aproveitar esse vídeo e fazer também uma review, assim, de 2025, falando também dos países que eu li, que foram bastante, de algumas porcentagens em relação às minhas leituras, então, qual foi o país que eu mais li, se eu li mais homens, mais mulheres, se eu alcancei alguma meta literária, e enfim, esse vídeo vai ser um grande resumão das minhas leituras do ano passado. E se você quer continuar acompanhando as minhas leituras, as minhas indicações de livro, eu posto com muito mais constância nas outras redes sociais. Então vamos lá falar um pouquinho sobre 2025. Vamos começar pelos abandonos, as partes em que as pessoas me crucificam e falam: não é possível que você tenha abandonado esse livro é perfeito, esse livro é maravilhoso. Vamos arrancar logo o band-aid. Eu comecei o ano abandonando um livro que eu tinha expectativas altíssimas. E acho que dá pra falar isso de quase todos os livros que eu abandonei. Acho que talvez a expectativa é que tenha atrapalhado muito a minha experiência de leitura. O primeiro livro que eu abandonei foi Pimenta e Mel, da Bolu Babalula. E eu tinha muita expectativa ao redor desse livro. É um romance com protagonismo negro, algo que, assim, eu estava procurando desesperadamente. E todo mundo dizia que eu ia amar esse livro, então eu fui, assim, achando que ele seria um grande favorito da vida. Mas eu tive uma questão que não é que eu acho o livro ruim, mas eu acho que a escrita dessa autora, ela simplesmente não é pra mim. Eu não vejo literalmente ninguém falando mal desse livro, então eu acredito que ele funcione sim para um público específico, mas eu não sou esse público. Por mais que eu queira ler romances, que eu goste de romances românticos, que eu goste de ver protagonismo negro nos romances, esse tipo de escrita muito juvenil me incomoda muito, algo que me descolava demais da leitura, então eu acabei abandonando. E também foi o caso de Meio Sangue, que é aí uma longa série de livros de fantasia, eu acho, e eu também gostei bastante da premissa dele, só que a escrita não funcionou também, por ser uma escrita extremamente juvenil e aquela pegada da personagem extremamente adolescente me incomodou e abandonei. Eu também abandonei leitura de verão. Eu sempre tive um pouquinho de preconceito com a Emily Henry e spoiler, eu acabei amando a autora, mas não com esse livro. Mas eu comecei a ouvir o audiolivro de leitura de verão. E simplesmente eu não conseguia me conectar de forma nenhuma com aquela história. Não ia pra frente, porque eu não via química naquele casal, eu não me importava com eles. Eu tava muito mais preocupada com esse desenvolvimento do luto, porque a gente tem ali uma personagem passando por um luto muito complicado. O pai dela acabou de falecer e ela descobre que o pai dela era infiel e tinha uma casa na praia com a amante. Então ela vai pra essa casa de praia passar um tempo e ali acho que, se eu lembro, se eu não tô enganada em relação à sinopse, ela encontra ali um grande rival dela, que acaba sendo vizinho dela. E é a história de amor entre esses dois. Eu tava muito mais preocupada, muito mais interessada no desenvolvimento do luto com da personagem principal do que do lenga-lenga do casal. Mas agora, pensando, né, agora que eu já tive outros contatos com a Emily Henry, eu acho que a experiência de ouvir o audiobook talvez tenha me desconectado um pouco, porque eu acho que audiobooks, por mais que eu ame audiobooks, eu acho que romance romântico não funciona tanto, então eu vou dar uma outra oportunidade, inclusive eu comprei o livro físico e eu vou tentar ler outra vez. E eu também acho que na época eu não tava tanto na vibe do romance romântico. O próximo livro que eu abandonei foi
Diante da Manta do Soldado, da Lígia Jorge, um livro que, assim, vejo excelentes elogios, né? Mas, gente, não deu. Eu tava me sentindo bem burrinha lendo aquele livro, eu simplesmente não conseguia entender. E é muito chato quando você tenta avançar num livro, você simplesmente não entende o que tá acontecendo ali, você se sente perdido, desconectado da história, e eu fui ficando cada vez mais desconectada até que eu abandonei, bem no comecinho, inclusive. O próximo livro, vocês podem me crucificar, porque foi As Mentiras que Eu Contando. Esse livro é dessa finura, e eu passei meses lendo, eu simplesmente não conseguia terminar. Parecia que a história só crescia. E parou de fazer sentido continuar insistindo ali naquele livro. E é uma pena porque eu tinha tanta expectativa, mas não me pegou. Também abandonei o livro Filha, de uma autora nacional, porque ele também é sobre um tema que me interessa muito, que é o luto. Mas não rolou, gente. Eu me sentia muito desconectada da realidade daquela personagem. E eu acho que foi uma questão mais egoísta mesmo da minha parte, porque eu também vejo muitos elogios, mas eu não tava afim de ler algo completamente deslocado da minha realidade. Então, passei pra frente. Mais um abandonado foi também um livro de romance com protagonismo negro, gente. Ai. Gente, eu tava editando o vídeo e eu percebi que eu simplesmente esqueci de falar o nome do livro, mas o livro é 7 Dias em Junho. Eu me sinto obrigada a gostar desse livro. Eu acho que esse livro tem diversos elementos que eu gosto e eu fico indignada que ele não tenha funcionado pra mim. Também, eu acho que o formato talvez não tenha ajudado muito. Ao contrário de muitas pessoas, pra mim, ler no Kindle flui muito menos a leitura. Eu sou muito mais de ler no papel. Eu leio assim no papel e às vezes eu fico meses lendo um livro no Kindle. Então, eu também pretendo comprar esse livro e ler no físico, assim, pra ver se mudando o formato talvez a leitura vá fluir. E o último livro que eu abandonei foi Elite de Prata, um livro que eu comecei a gravar vlog, só que ele estava tão insuportável, tão vergonhoso, que eu desisti e excluí o vlog. A premissa do livro é ser uma distopia. E é aquela lenga-lenga de uma menina que é muito diferente das outras garotas e que ela vai se destacar ali dentro daquele universo distópico. Já vimos isso em Jogos Vorazes, e aí Jogos Vorazes desencadeou um monte de livros com essa mesma premissa. Mas eu confesso que o que me empolgou pra esse livro é que eu tava numa fase de ler livros mais bobinhos, mais jovens, e também eu amei a capa. E assim, me inculcou muito o fato de que a pessoa supostamente é um autor ou autora best-seller e decidiu publicar com esse outro nome. E aí me veio uma preocupação. E se for, tipo, a J.K. Rowling? Porque, assim, que autor best-seller ia querer se esconder pra publicar um livro? É muito estranho. Mas, enfim, né, tentando ser sucinta aqui, o que me incomodou muito é que a personagem é extremamente insuportável, todo o universo é insuportável, as falas são vergonhosas. E a autora, a pessoa que escreveu, se justifica dizendo que quis escrever esse livro porque lia muitas distopias e sentia a falta do spice, sentia a falta de sensualidade, de hot nas distopias. Aí eu pergunto, e é isso, um monte de interações realmente spicy entre os personagens e diversos homens. É tudo muito esquisito, e aí os apelidos são tipo pombinha no momento que era pra ser sexy. Não deu. Simplesmente não deu. E o plano de fazer vlog foi por água abaixo, porque simplesmente não deu. E meu cachorro segue latindo. Vou falar também das piores leituras do ano, porque nem só de boas leituras nós vivemos. Às vezes nós leitores precisamos passar pelo Vale da Sombra da Morte para encontrar o nosso livro favorito. E foi o que aconteceu comigo. Então, a primeira grande bomba que eu li foi Porco de Raça, um livro que eu tinha tanta expectativa, gente, mas tanta, tanta, tanta. E eu fiquei extremamente decepcionada. A premissa do livro, né, diz que a gente vai ver ali pessoas pobres que são obrigadas a lutar num ringue de luta para pessoas ricas assistirem. Essa é a premissa do livro. Só que isso é um episódiozinho desse tamanho, que acontece em, sei lá, 10 páginas, lá para quase no final do livro. Porque todo livro tem um plot muito maior, muitas outras coisas acontecem. Parece que o livro foi vendido muito errado. Eu acho que até pessoas que fazem resenhas falam só sobre esse trecho. E eu não acho que é justo falar desse livro e vender esse livro assim, não. Eu nem sei se é um livro que dá pra ser chamado de terror. Ele é uma grande viagem psicodélica. E eu não tava preparada pra isso. É um livro meio que sem pé nem cabeça, onde a gente vê esse homem negro, que é um professor, e me incomoda um pouquinho o jeito que ele fala sobre a docência,
Ele basicamente fala que é melhor ser uma pessoa em situação de rua do que ser professor, mas isso aí é assunto para outro momento. Mas esse homem, ele é meio irresponsável, ele tem diversas dívidas, ele tá sempre pedindo dinheiro pra família, e um dia ele contrata uma garota de programa, e ele não paga essa garota, e ele é sequestrado, e coisas bizarríssimas começam a acontecer. E até agora eu não entendi. A próxima bomba que eu li também foi de horror, que foi Imagens Estranhas. Muita gente amou esse livro, mas eu acho que Imagens Estranhas é o tipo de livro de terror pra quem não gosta de terror. Então, se você curte romance, se você curte outros gêneros literários, talvez você goste de Imagens Estranhas. Mas se você tem qualquer tipo de bagagem de horror, seja ali de cinema, de livros, você não vai gostar. Porque ele é simples demais, óbvio demais. Ele não é tudo isso que prometem e parece ter sido escrito por uma adolescente. A terceira bomba que eu li foi As Filhas de Safo, também um livro que eu tinha muitas expectativas. Eu comecei marcando vários trechos que eram muito bonitos, mas é muito confuso. E eu não sei se isso é uma questão só, um problema né, só de quem escreveu, ou da edição do livro como um todo. Eu acho que o livro poderia ser melhor editado. A proposta é falar sobre mulheres sáficas ao longo da história, que foram importantes de alguma forma. Só que, gente, o livro é muito confuso, porque ele não é biográfico, mas ele também não é 100% ficção. Ele mistura biografia com ficção e tem várias linhas temporais. E eu não entendi o conceito e graças a Deus também muita gente não entendeu, então o problema não sou eu, tá? E por último, a última bomba que eu li foi Enterrem Seus Mortos, da Ana Paula Maia. Um livro que também tinha altas expectativas. A expectativa é tudo, não é mesmo? E eu tô até hoje esperando acontecer alguma coisa nesse livro. E isso resume por que eu não gostei. Falando de números, eu li 71 livros, 13 países em 2026. Eu também tenho essa grande meta de ler todos os países, o que talvez seja meio impossível, porque eu acho que tem país que a gente não tem, assim, livros traduzidos, livros que têm um grande alcance de publicação, mas eu quero ler o máximo que eu puder. E os países foram Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, França, Noruega, Espanha, Japão, Bélgica, Itália, Argentina, Austrália, Canadá e Irlanda. E não tá na ordem dos mais lidos, não. O país que eu mais li foi o Brasil, 40,3% das minhas leituras foram leituras do Brasil. 31% das minhas leituras foram de autoria não branca, o que me deixa muito feliz. Eu quero que esse número cresça cada vez mais. Para a alegria do povo, 77% das minhas leituras foram escritas por mulheres. 67,7% foram leituras queer. Também era uma grande meta para mim, aumentar a quantidade de livros com temática LGBT ou de autoria LGBT, e eu consegui fazer isso muito bem. E li livros excelentes, livros assim que me marcaram muito, que vão ficar no meu coração assim por muito tempo, e autores incríveis que eu pude conhecer através dessa meta. E agora vamos para a melhor parte, minha parte favorita, a hora do top 10 livros de 2025. Bom, em 10º lugar está o livro Fome Azul, da Viola de Grado. É um livro italiano que se passa na China, se passa em Xangai. Primeiro vamos fazer um minuto de silêncio por essa edição, que é simplesmente a coisa mais linda. Foi a editora dublinense que me enviou. Eu solicitei esse livro para eles, eles com muito carinho me enviaram. Eu fiquei super feliz, que eu sou muito fã da editora, muito mesmo. Eu acho muito incrível como eles têm um carinho, uma dedicação enorme para fazer uma curadoria excelente, o cuidado, a atenção que eles têm com literatura LGBTQIA+, e principalmente o cuidado com as edições, que são simplesmente a coisa mais linda desse mundo. Então, é impossível você ter um livro feio da Dublinense na sua estante. Impossível. Esse livro tem um tema que eu gosto muito, que é o luto. Vocês vão ver isso aí em outras leituras também. Gosto muito quando esse tema é abordado. E aqui a gente vai ver uma mulher que o irmão gêmeo dela faleceu. Eu, sinceramente, não posso imaginar uma dor pior do que perder um irmão. Mas esse irmão falece e ela fica muito mexida. É uma morte que vira ali a vida dela de cabeça para baixo. E ela decide que ela basicamente vai viver a vida desse irmão. Então ela assume o nome dele e vai realizar o grande sonho dele, que era morar em Xangai.
Então ela larga tudo na Itália, pega o nome do irmão, a gente nunca descobre o nome dessa personagem, e ela vai pra Xangai. E em Xangai ela vai dar aula ali, e ela conhece uma mulher chamada Shu, que vai mexer ali com a vida, com o coração, com o corpo, com a cabeça dela. Ele é um livro muito poético, assim, a gente vai ver esse relacionamento sáfico, nada saudável, não pensem que isso aqui é um romance romântico. E é muito interessante que cada capítulo, ele tem um nome de uma parte do corpo. Então a gente tem a boca. E, óbvio, né? O capítulo vai se relacionar porque o corpo é espinhas. O corpo, ele é um personagem muito presente nesse livro. E agora que eu tô falando dele, eu tô até questionando porque que ele tá em 10º lugar. Porque isso não é justo, não. A Amanda que fez essa lista tava meio doida. Eu acho que esse livro merece muito subir. Ele tem uma escrita muito rica, super diferente e é maravilhoso pra todo mundo que quer sair aí da zona de conforto. Em 9º lugar, a gente tem Como Arruinar um Casamento, que é um livro que me pegou desprevenida. Eu achava, pelas reviews que eu tinha assistido, que ele seria um livro com uma pegada bem boba. Mas esse livro me tocou em feridas num momento em que eu precisava ser tocada. Nele a gente vai acompanhar a história dessa mulher que ela tenta se autoexterminar. Ela decide fazer isso porque ela foi abandonada pelo marido, esse divórcio mexeu muito com ela, foi muito duro. E ela sonhava em ir até um hotel. E o marido dela, o ex-marido, né, se recusava a levar. E ela decidiu que ela iria se hospedar naquele hotel e encerrar a sua existência. Só que quando ela chega ali nesse hotel, ela descobre que tá rolando um casamento e o hotel inteiro tinha sido fechado para esse casamento e não era para ela ter conseguido uma vaga ali, foi um erro logístico. E quando a noiva vê aquela pessoa estranha, a noiva vai conversar com ela e fala: "Ei, quem é você? O que você tá fazendo aqui?" E aí ela fala: "Ah, não, fica aí, calminha com o seu casamento, ele vai rolar. Eu vou encerrar aqui a minha existência, mas segue a vida, meu amor. Ó, beijo, continua aí, não vai atrapalhar em nada, não." E a noiva surta, né? A noiva fala: "É óbvio que isso vai atrapalhar tudo. Você pode, sim, encerrar sua existência, mas não agora. Espera meu casamento passar, meu amor." E a gente vai ver, né, a partir desse diálogo improvável, a gente vai ver essa relação ali entre as duas e o livro acontece a partir de conversas. É um livro de muitos diálogos e esses diálogos vão ser muito importantes para a narrativa e é muito interessante que, sabe quando você tá lendo um livro e o diálogo é óbvio, você consegue adivinhar os diálogos? Nesse livro é muito improvável, porque a autora tem sacadas muito engraçadas, os personagens, eles são meio que sem filtro, eles falam coisas que você nunca teria coragem de falar. Esses personagens têm coragem. Ele foi um livro que me pegou de um jeito, assim, muito emotivo. E ele fala ali de saúde mental, mas de uma forma um pouquinho mais cômica. E é claro, né, tem um romance. Coisa que eu achava que não precisava ter. Eu acho que o romance romântico é desnecessário nessa história. Em 8º lugar, temos Mar Aberto, do Caleb Zuma Nelson, que foi um livro que também me pegou muito. Apesar de eu não ter dado uma nota tão boa para esse livro, foi um livro que eu gostei muito, eu achei a escrita muito bonita. E ele é um romance com protagonismo negro, mas ele é muito além do romance romântico. Porque esse é um livro que mostra que o amor não é suficiente para se estabelecer um relacionamento com alguém. Acho que o diferencial desse livro é que a gente vai ver o amor, a paixão sendo narrada pelo homem. E é um homem negro que se põe ali nessa posição de fragilidade, de sofrimento pela mulher que ele ama. O amor, ele pode não ser o suficiente para esse cara que tá repleto de violências para onde ele olha. Esse cara que tá numa cidade que não quer ele ali. Mas, apesar de ser um favorito, ele foi um livro que eu não dei uma nota tão alta, porque ele é muito curtinho. Eu acho que o autor poderia ter tirado muito mais proveito se fosse um livro longo. Esse livro precisava ser longo. Então me incomodou um pouco a pressa, a correria, como as coisas acontecem e são finalizadas. O próximo favorito foi O Fardo do Sangue, que foi um livro também que eu não dava nada por ele, gente, nada. Ele é um livro de terror, que é um reconto de Carrie a Estranha. Só que nesse reconto a gente vai ter uma Carrie negra. O nome da personagem principal é Mary, e ela é filha de um cara branco extremamente racista, extremamente bitolado da cabeça, assim. E ele cria ela sozinho e ensina pra ela que ser negro é
ruim, é a pior coisa que pode acontecer com um ser humano e ela precisa esconder isso a todo custo. Até porque eles vivem numa cidadezinha extremamente racista. O pai da Mary cria pra ela mascarar a negritude dela, coisa que ela consegue até certo ponto por ela ser uma mulher, uma menina, né, com a pele bem clara. Então ela alisa o cabelo, ela passa muito protetor solar, ela sai sempre de manga, independente do tempo que tiver. Se chove, ela não sai de casa de jeito nenhum. Até que um dia ela precisa olhar a previsão do tempo 3 vezes antes de sair, pra ter certeza que não vai chover, ela não vai molhar o cabelo e ninguém vai descobrir que o cabelo dela é crespo. Um dia ela olha a previsão do tempo só uma vez. E ela vai pra educação física e quando ela tá a céu aberto no pátio da escola, chove, o cabelo dela molha e todo mundo vê que ela tem um cabelo crespo, as pessoas somam 1 mais 1 e percebem que ela é uma menina negra. E isso vai mudar todo o rumo da vida dela e todo o rumo da vida daquela cidade. Porque, afinal de contas, esse livro é um reconto de Carrie a Estranha. Então, a gente já pode prever aí, né, o que vai acontecer. O próximo favoritado foi Sangue Raro. Um livro que é de uma beleza absurda, gente. Absurda, absurda. É lindo ver como alguém consegue usar a literatura de uma forma tão rica e sugar da literatura tudo que tem pra ser sugado. E Lucas, autor desse livro, faz isso. Lindo demais. Ai, esse é um livro que é horror, é distopia, é romance, é ficção científica, é fantasia, serve crítica social, ele é um pouco de tudo. É uma homenagem ao Brasil, é uma homenagem às existências LGBT, ele é tudo. É incrível. A premissa dele, né, é contar a história desse jovem gay e negro que é um sangue raro. O que significa que o sangue dele pode ser usado para fazer feitiços, para fazer bruxaria. E isso o torna muito poderoso, mas também o torna refém de um governo extremamente opressor e que quer explorar o máximo possível de pessoas como ele. Então, a gente vai acompanhar ali essa narrativa que começa quando ele é solto do cativeiro, onde ele passou anos da vida dele, e vai dar de cara com esse Brasil que vive uma ditadura militar depois de ter sugado até onde não podia mais e ter explorado até onde não podia mais os sangue raros. E esse livro ele vai se passar em Recife, tem muitas referências ao carnaval. É belíssimo. Precisei parar o vídeo um pouquinho por causa do calor. Nem a minha câmera estava aguentando o calor, então eu espero que a posição da câmera ainda esteja aceitável. Tem aqui Sob o Sol a Pino, que é um livro que eu também falei muito. Não dá pra ver muito bem o título dele, né, nessa capa. É um livro da Ana Chitara. E, gente, eu tenho um carinho tão especial, não só pelo livro, mas pela autora, que tá sempre comentando nas minhas coisas. Ela é muito fofa. Mas esse livro vai contar a história de 11 mulheres amarelas. Um livro que começa no Japão e vai falar muito sobre a migração japonesa para São Paulo. A gente vai acompanhar ao longo do tempo essas mulheres que foram se tornando brasileiras, mas nunca são vistas, nunca são tratadas como de fato brasileiras. Elas sempre se tornam uma espécie de imigrante no próprio país, porque o Brasil é um país extremamente intolerante com pessoas amarelas. Então é um livro que vai falar muito sobre xenofobia, racismo, mas também com esse viés do gênero, porque a gente tem, né, apenas mulheres sendo protagonistas aqui. Ele tem uma premissa parecida com o Nihonjin, mas eu preciso dizer que é melhor, porque ele é um livro bem maior, então a gente tem um desenvolvimento muito melhor e me pega muito mais ver tudo isso de um viés, né, de ponto de vista feminino. Ele vai passar ali por diversos períodos do Brasil, então a gente vai ter aqui o período da ditadura, nós vamos ter também mulheres sáficas. Ele é realmente incrível. Para você que quer ver e gosta de história do Brasil, para você que gosta de análises de seres humanos, é muito incrível, eu recomendo muito esse livro. Já cansei de recomendar ele e as pessoas não me ouvem, gente, vocês vão se arrepender de não ter lido Sob Sol a Pino antes. O próximo favoritado é Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara. Tem até o autógrafo dela, porque assim, 2025 foi o ano em que me apaixonei por essa mulher. Esse livro é fininho, mas ele carrega o mundo inteiro aqui dentro. Ele vai falar sobre luto, sobre amizade, sobre família. A gente tem aqui uma personagem que está de luto e ela perdeu o marido de uma forma trágica e terrível. Ela precisava de ajuda para carregar um quadro que tinha um significado muito especial para ela e para o marido. Então ela ligou para ele, pediu ajuda e quando ele sai do prédio para ajudá-la, um homem decidiu se desviver e caiu em cima dele e os dois faleceram ao mesmo tempo. E a gente vai ver essa
mulher lidando com esses sentimentos e o luto completamente inesperado. E vamos também ver o desenvolvimento de uma relação de amizade, talvez? Algo que surge, mas que não é um relacionamento romântico, entre ela e a outra viúva. E é um relacionamento marcado ali por afetividade, por luto, mas também por muita mágoa. O próximo favorito é Cantoras. Dá pra perceber que também é da Dublinense, porque, né, a edição babilônica, simplesmente incrível. E ele é um livro que vai acompanhar 5 mulheres uruguaias durante a ditadura militar. Mulheres que estão ali num período onde não se podia sair sem o marido, porque isso era considerado suspeito, você não podia se expressar politicamente, e elas decidem que elas vão viver o próprio mundinho. E se tratam de 5 mulheres sáficas. E a gente vai ver ali desenvolvimento de amor, mas também de família. É um livro que ele fala principalmente sobre como a família ela pode surgir fora dos nossos vínculos sanguíneos. É muito bonito, muito bonito. Ele tem um monte de frases lindas aqui que eu marquei. Ele me fez chorar muito e é daquele tipo de livro que você lê e fica com saudade das personagens. Foi muito especial. O próximo favorito também foi uma jornada que aí tinha coisa, muitas marcações, e acho que dá pra perceber que essas flagzinhas não foram suficientes. E tem outras marcações além dessas aqui. It a Coisa é um livro que eu fiquei com ele 6, 7, 8, acho que 8 anos na estante. E eu tinha medo de encarar. Mas eu resolvi aproveitar o lançamento de Welcome to Derry e ler. E foi uma decisão incrível. Eu recomendo muito, muito, muito. Fiz uma resenha exclusivamente sobre ele, né? Eu acho que não tem muito o que elaborar sobre It, que é uma história mais do que conhecida. E é muito bonito. Isso aqui é uma homenagem à infância, é uma homenagem às amizades que nós construímos ao longo da nossa vida. É lindo demais. E por último, um grande favorito é Babel, da R.F. Kuang, um livro que eu acho que ele sempre vai ser um favorito da vida. Ele foi especial demais. É um livro de fantasia. Eu não esperava gostar tanto de uma fantasia jovem, mas ele é muito mais do que isso. É um livro que fala muito sobre política, que fala sobre como língua e tradução é algo político, sobre como é possível colonizar alguém através da língua. Fala sobre a necessidade de se lutar, de combater, de usar a violência quando a gente está falando de revoluções que são necessárias, revoluções políticas. Ele é belíssimo, assim, se você não sabe sobre o que é, aqui Babel é uma fantasia que vai se passar principalmente na Inglaterra. E a R.F. Kuang, ela é uma autora sino-americana, ou seja, ela nasceu nos Estados Unidos, viveu ali, só que os pais dela, eles são chineses. E ela fala muito sobre o racismo e a xenofobia contra pessoas chinesas nos livros dela, e também ela traz muito da cultura chinesa, da mitologia chinesa. Ela é mestra em estudos chineses, então é muito interessante ver como que ela traz o conhecimento político dela, o conhecimento cultural para os livros. E aqui a gente vai acompanhar um menino chinês que, depois de perder todos os membros da família, ele é levado até a Inglaterra para estudar nessa suposta salvação por um homem inglês branco que ele nunca viu na vida. E ele é levado para estudar em Oxford, especificamente em Babel, que é onde acontecem os estudos de tradução. Os estudos de tradução são basicamente o que sustentam a Inglaterra. São as traduções que fazem com que a magia aconteça. Através da prática é possível fazer mágica. Então você consegue fazer com que linhas rodoviárias andem mais rápido, com que flores cresçam em jardins de mansões. Só que para isso você precisa de excelentes tradutores que tenham convivido com mais de uma língua. Então o que eles fazem é basicamente pegar crianças do continente africano, crianças da Índia, crianças da China e levá-las para estudar, né, em Oxford, para que elas sejam ali uma mão de obra. E o livro ele vai te fazer questionar se isso é salvação ou se isso é colonização. E esse foi meu ano de 2025 em leituras. Foram muitas leituras incríveis, muitas leituras que
me trouxeram aprendizados muito ricos e, é claro, muito entretenimento também, porque às vezes a literatura, ela tá aí pelo entretenimento e tá tudo bem. Eu vou deixar os links dos meus livros favoritos na legenda e, por favor, comprem com o meu link porque eu ganho uma pequena comissão e, é claro, vocês não pagam nem um centavo a mais por isso. E se vocês quiserem continuar aproveitando as minhas recomendações e acompanhando as minhas leituras, me sigam nas outras redes sociais porque eu sou muito mais ativa lá do que aqui no YouTube.